Hello, people! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? E agora começa a nossa live tão esperada. Uma escritora querida, muito querida. Já fizemos uma live com ela aqui, se apresentando e tal. E pessoas inspiradoras assim, vocês sabem que comigo é amor à primeira vista, né? Então, no tempo que a gente, da última live pra cá, conversamos muito. Ela me mandou o livro dela, né? O E Se Eu Não Existisse, né? Que é fantástico também, eu adorei. E hoje nós vamos entrevistar mais uma vez esta querida escritora, né? Que é a Mayara Velarde. E ela vai falar hoje sobre o seu último lançamento, né? Que foi o Velório da Dona Baratinha. Eu estou procurando aqui. E agora? Quero agradecer a todos. Pleno domingão aqui, 9 horas da noite. Ó, o meu encarte. Vou fazer um encarte horizontal, assim. Né? Que esse aqui estava horizontal. Esse aqui é sobre o livro. Então, vamos... Acho que teve algum probleminha aí na hora de entrar. Eu vou fazer o convite de novo para a Mai. Eu acho que ela ainda não... Ela já foi convidada aqui. Então, é só uma questão de tempo para ela entrar. 9 horas, pontual, hein? Como eu sou pontual, pontualidade britânica. Reparei na minha make. Ó, que chique. Eu coloco óculos e aí esconde tudo, né? Eu fico 2 horas fazendo. Então é isso, gente. Cadê a Mai? Ai, eu odeio quando acontecem essas coisas. Mas vamos esperar, né? Vou convidá-la novamente. Acho que ela vai entrar agora, hein, gente? Para nos contar sobre este super livro que a Mai conta, né? Vários assuntos difíceis de abordar com as crianças, né? Por exemplo, o E Se Eu Não Existisse, ele aborda muito sobre a depressão, né? Sobre essa sensação, né? Essa questionamento de e se eu não existisse, né? Temos uma interrogação aqui, ó. Mayara Velarde foi convidado. Me mandou até uma solicitação. Ah, hoje tá enroscado. Eu convidei ela solicitou. Tá difícil. É coisas que acontecem numa live de pessoas amadoras que não têm um programa de televisão na Rede Globo, no SBT, né? Mas tá bom, uma hora dá certo, né? Uma hora as coisas funcionam. Estamos, né, ainda muito ansiosos por esta live, que passamos a semana inteira conversando, trocando ideias. Ah, apareceu! Mai! Oiê! Boa noite! Eu tava te vendo, Finalmente! tentava te mandar. Nossa, era eu te chamando, você solicitando, Sim. mas deu certo! Yes! Estamos aqui para mais uma live. Sim, uhul! Vamos começar então, né? Esta querida live tão esperada. Mai, conta para o pessoal que está assistindo, quem é você, qual livro você vai falar, as primeiras ideias, inspirações sobre este livro, em especial que está saindo do forno agora, né? Ele está com cheiro de Sim. novo ainda. Como foi o processo dele, essa coisa, se foi por editora, se foi independente. Conta pra gente. Vou contar tudinho. Antes, só uma coisa, né? Você e eu estamos mais loiras, né? Na última live estávamos mais morenas, agora estamos mais loirinhas. Sim, mudanças, né? Muda fases da vida. Tem que mudar, né? Foi minha irmã que me Com certeza. convenceu. Ela falou, você tá muito bad com esse visual aí. Vamos dar uma clareada. Ficou bom. Ficou Ah, bom. obrigada.
Bom, então, vamos falar hoje sobre o velório da Dona Baratinha, que está em lançamento, né? Porque foi esse mês que ele saiu do Sim. forno, né? Então é super recente. Olha ele aqui. Ai, que Ah, é a lindo! ring light. Ó, assim, acho que dá pra ver, né? Que a ring light Dá. faz reflexo. Ó. Ai, que linda essa capa, meu Deus! É porque ele tem brilho, né? Porque para criança aí a gente faz Sim. a laminação com brilho. Dentro também, ó. Dentro, quer Olha, ver? Ó, também, ó. É aquele material. Aí ele faz reflexo. que Aí eu bacana! vou mostrar. Tá, Eu vou mostrar umas ilustrações aqui para vocês. por favor. Já que é um livro infantil, é o meu Sim. primeiro livro infantil, né? Olha, Então, porque o outro era infanto-juvenil, o outro era mais adulto, e esse é infantil mesmo. Então tem ilustrações, olha aqui, coloridinhas. ai, que Ó, essa aqui também. graça! Esse é o Pedrinho, Pedrinho! Oi, Pedrinho! é o famoso Pedrinho. Famoso E aí Pedrinho. vai indo. E esse aqui, tem algumas outras, mas aí eu quero mostrar essa que eu acho que é a principal de todas, que é o ponto, é o auge, sabe, da história, que é essa daqui, que é Olha, o enterro, é o velório, né, na verdade, ó. Não sim, sei se dá pra ver bem, tô dá. tentando aproximar, né? Aham. Aqui a baratinha, ó. E os Sei. amiguinhos dela, os bichinhos, ó, tá vendo? Todos eles no Olha, jardim. No que spoiler que eu dei hoje, né, que eu fui sensível. no jardim. Sim. Nossa, que capricho. Quem é o autor ilustrador dessas ilustrações maravilhosas? Eu, Sério? Que demais! Uau, que graça! Escritora e ilustradora ao mesmo tempo. Que maravilhoso! a gente quebra um galho, né? Mas eu me mato pra fazer, né? Mas é Aham. isso aí. A gente, né, faz um pouquinho de tudo. Sim, com certeza. Ah, eu já tô para te encomendar vários livros, porque eu postei uma foto, né, no dia que eu li, porque eu li assim, peguei, li e, tipo, em meia hora, 40 minutos eu já li tudo. Eu adoro livro assim, rápido, sabe? E eu postei no meu status e, tipo, umas duas, três pessoas vieram conversar comigo e pedir informações e tal. E aí eu já quero super dar de presente para elas, sabe? Porque é um Ai, que livro que legal. fala de uma maneira muito sutil, assim, de uma maneira muito interessante, assim, sabe? E com certeza eu vou aproveitar para fazer encomenda desse do velório da Dona Baratinha que eu quero ler. E desse aqui, né? Esse daqui que você tá falando, né? Esse Que você aí, leu, o você Se Eu Não emocionou. Existisse. É, esse eu li rapidinho. E me Aí identifiquei um super muito. depoimento que você escreveu. Você gostou? Eu escrevi vários erros de digitação, é a pressa, a ansiedade, Era emoção. era a emoção do momento. Pois é. Sim. Tem que tomar cuidado, porque Instagram literário, assim, o pessoal repara, né? É que eu postei no meu Instagram pessoal, né? O pessoal repara na ortografia, na digitação, né, tal. Tomar mais cuidado. Ah, o pessoal repara, mas como é post, como é rede social, você ainda tem essa liberdade de É, escrever. E o pessoal entende que às vezes a gente, né, tá com fome na hora que tá escrevendo, come uma letra aqui, coloca uma letra sim, mais ali, tá tudo certo. Então, não tem problema não. O importante é a mensagem que você passou. Nossa, sim. foi um depoimento bem bacana mesmo. Ai, que bom, nossa. Ai, que legal, Mai. Então, conta mais, você mostrou algumas ilustrações aí em primeira mão pra gente, né? E conta Sim. mais, assim, como surgiu essa ideia, né, de falar sobre com esse título tão ousado, né? Primeiro livro infantil que você está estreando aí, você está fazendo ele de maneira independente, é isso? Ai, sim. Então, eu vou te falar um pouquinho. Sabe que você me perguntou, né? Você falou que ia fazer algumas perguntas, e entre elas, quando você falou sobre a inspiração, eu fui buscar nos meus registros, eu tô com o meu notebook aqui do lado até, porque eu estava pesquisando no HD nas coisas, quando que foi escrito esse livro? Porque é assim, eu escrevo várias coisas e muitas ficam na gaveta. E aí dependendo do momento, eu falo assim: agora eu vou trabalhar com tal livro.
e aí eu vou e pego e leio e reviso, entendeu? Então, a maior parte das coisas que eu escrevo, elas ficam um tempo ali guardadinhas na gaveta. Eu escrevo, tem todo um processo. Agora eu vou te explicar como que é o meu processo. De repente, né, se tiver aí outras pessoas dessa área que escrevem e que, né, quiserem depois bater um papo, perguntar mais coisa, eu tô aqui para falar sobre esses processos criativos. Bom, então é assim. Eu escrevi o livro. Aí, eu mesma faço tudo. Então, vamos supor, eu mesma reviso, né, corrijo os erros ortográficos, as ideias, as conexões, né, vejo tudo isso. E quando a gente escreve, que a gente faz toda essa parte, pode muitas vezes, por isso que falam que é bom ter alguém para revisar, porque pode muitas vezes passar coisa batida, porque se a gente escreve, provavelmente a gente vai pensar e não vai refletir sobre aquilo como outra pessoa refletiria. Então, assim, eu tenho 2 críticos muito importantes que geralmente leem em primeira mão minhas coisas, que é minha filha e meu marido. Olha! Antes ela era menorzinha, então eu escrevia, ela não costumava ler, né? Porque uma coisa ou outra até tudo bem, mas agora não, agora ela é mais presente, ela já tá com 15 anos, então sempre passa pela mão dela, ela também faz super questão. E o meu marido, que está cada vez mais despertando o interesse pela leitura, né? Antigamente ele também não tinha muito essa pegada da leitura, e agora ele está super estudioso e lendo, tal, então é um orgulho. E eles, assim, sempre apontam. Se eles veem alguma coisa que não está muito legal, eles apontam, tal. Então, assim, para quem está na mesma situação que eu, que não consegue fazer que não consegue terceirizar essa revisão, né? Que acaba não conseguindo pagar um profissional para fazer isso, dá para alguém muito próximo, sabe por que eu escolhi os 2? Além de eles estarem próximos comigo, por conta de eles serem sinceros. Porque assim, se você pegar uma pessoa, um amigo, que nem minha sobrinha, ela já acabou lendo muitas coisas minhas também. Assim, ela sempre também foi uma das primeiras pessoas que eu mandava, né, a Monique. E daí, ela sempre fala, tá muito legal, gostei. Só que aí eu falava assim, ela sempre fala que gostou. Eu preciso de alguém que dê uns tapas na minha cara, sabe? Que fale a real. E geralmente quem fala a real pra você é marido, filho, assim, geralmente vai esculachar, se precisar esculachar. Ó, você viajou na maionese aqui, você errou, dá uma olhada nisso e tal. Então, assim, geralmente são essas as primeiras pessoas que acabam lendo antes de soltar pra galera mesmo, né? E aí meu marido e minha filha, geralmente eles apontam aí quando dão uma pisada na bola, mas geralmente eles gostam. Então eu tô feliz por isso, porque também são 2 públicos diferentes. Ele homem, mais velho, ela adolescente, mais nova. Então, né, é legal que tem 2 visões diferentes de mundo aí também para me ajudar. Aí não fica, né, só nessa questão da coerência do texto, do sentido do texto, mas até mesmo da própria história, né? Se gostaram da trama, então tem tudo isso. Beleza. Passado isso, aí eu registro. Geralmente, esse daqui da Baratinha, eu registrei na Biblioteca Nacional. E aí eu fui ver, que eu falei para você agora há pouco, né? Que eu fui pesquisar aqui quando que ele foi escrito. Ele foi escrito no ano de 2015. Eu já morava aqui em Londrina na época. Então faz 6 anos. 6 anos que eu escrevi e só agora que eu fui publicar. E eu, pelo menos antes, eu ficava muito assim, eu escrevia, eu acho que isso acontece com a maior parte das pessoas mesmo. Não só os que se dizem escritores, como aqueles que, na verdade, todo mundo tem um pouco de escritor, e que escrevem e que guardam e não contam para ninguém. Eu acho que tem muita gente que faz isso. E então, assim, faz parte do processo. E aí, você fica esperando o momento certo para tirar da gaveta. E não tem muito esse de momento certo, sabe? Você escreveu, você está em condições de levar aquele projeto adiante, leva o projeto e pronto. Não adianta deixar para depois, sabe? Porque quanto mais você deixar para depois, o risco de você não publicar é grande, entendeu? E aí, então, em 2015 eu tinha escrito, tal, fui publicar agora. E nesse meio tempo que eu fui publicar, o primeiro que eu escolhi era o Se Eu Não Existisse, depois dele que me deu isso. Porque eu sempre ficava esperando alguma coisa acontecer, um momento certo e tal. E eu vi que isso nunca ia acontecer se eu não me mexesse. Então vai aí uma dica para todos os escritores, para todo mundo aí que quer se autopublicar, ou que está procurando uma editora, enfim, né? Depende da forma como a pessoa quer fazer essa negociação. Mas não fica esperando cair do céu, porque não vai cair do céu. Você vai ter que
fazer o seu trabalho. E viver da escrita é uma coisa muito difícil. Então, geralmente, a gente acaba trabalhando em outro trabalho CLT, fazendo uma outra ocupação, e a escrita vem aí, né, para complementar. E sobre a ideia, né, você perguntou sobre a inspiração do livro da Baratinha. O que aconteceu? Eu pensei muito, como eu disse já em outras lives, enfim, que eu sempre defendo essa bandeira. Eu pensei muito que a literatura, ela tem, eu penso, né, muito que a literatura ela tem um poder formador. E ela tem um papel muito importante na sociedade, desde sempre, né, de muito tempo. Então, por que não usar isso para tratar temas tabu, temas pesados de uma forma mais leve, né? Então, aí eu fiquei pensando assim, quando eu escrevi, né, que veio a ideia, né? Às vezes, assim, eu tô, sei lá, eu viajo na maionese, eu vejo uma barata no chão e eu pensei, nossa, que legal, vou escrever um livro sobre a morte da baratinha. Foi mais ou menos isso que aconteceu mesmo. Eu estava em casa e eu vi a barata morta no chão e aí eu pensei, nossa, isso dá um livro. Então, aí eu comecei a escrever e aí surgiu. E aí, quando eu comecei a escrever, eu pensei assim, putz, eu vou escrever um livro falando sobre morte para criança, porque é um tema que as pessoas têm um receio de abordar e as pessoas não sabem nem como chegar numa criança e contar, né, que às vezes algum parente morreu ou que, né, como que é essa questão da perda, do luto, que é uma coisa muito complicada mesmo, até para adulto lidar com isso. Imagina então para as crianças. E o adulto, por ter essa dificuldade, ele, com ele mesmo, ele tem maior dificuldade ainda em passar para uma criança essa situação. E, na verdade, né, quando você lê o que os psicólogos falam, né, você vai lendo os artigos, assistindo, eles falam que não, que realmente tem que ser assim, que tem que ser passado, que a criança, né, precisa ser explicado para a criança o que aconteceu. Claro que na linguagem dela, numa linguagem que seja da faixa etária dela, que ela entenda aquilo, né, o processo da morte. Mas que não pode, assim, você não pode colocar... Aí penso eu agora, tá? Como mãe, como escritora e como uma pessoa que quer contribuir com a sociedade através da literatura. Penso eu que você, quando você vai ter uma formação, uma criança com adolescente, você não pode pôr numa redoma. Se você põe numa redoma no intuito de proteger, você não está fazendo, você não está na intenção de fazer o mal. Você está na intenção de proteger aquela criança, de proteger aquele adolescente. Você coloca eles ali, só que você não está protegendo de verdade. Por quê? Você está protegendo naquele momento da dor. Ai, meu Deus, eu estou tentando poupar ele agora, só que você está fazendo com que ele sofra lá no futuro. Porque ele não vai ter estrutura emocional para acompanhar depois, vamos dizer de uma maneira bem chula, os tapas na cara que a vida vai dar. Né? Então você vê uma geração, né, de jovens aí, de jovens adultos que estão com muitos problemas emocionais, porque os pais colocaram nessa redoma, né, assim, no intuito de proteger. Então, tratar, sim, desses assuntos pesados com as crianças, porque a vida, ela traz esse sofrimento. E é normal a gente ter esses desafios para enfrentar. Então, o que eu tento trazer, tanto no velório da Dona Baratinha, que é a questão de uma forma suave, sutil, né? Não é assim, né, falando da morte de uma forma escrachada de jeito nenhum, com todo o respeito, com todo o carinho, mas o que eu tento trazer é justamente essa questão, porque no livro, a mãe, no comecinho do livro, né, ela mostra bem essa parte de que ela está em dúvida. Num ponto que fulano morreu, foi uma parente, né, deles que morreu. Quando começa o livro, não com a morte da Baratinha. A morte da Baratinha entra lá no meio do livro. Tem toda uma história de um contexto de uma perda familiar. Então, daí a mãe fica nesse desespero. Meu Deus, ele é muito novo, como que eu vou fazer? Como que eu conto, né? E tem o velório e tal. Então ela e o pai sentam, conversam. Aí o Pedrinho vai até o velório da família. Por quê? Porque eles deixam a criança escolher participar desse momento e a criança participa. E daí ele quer replicar tudo isso com a Baratinha, né? Que aí depois vai acontecer muita coisa legal ao longo do livro. Mas é mais ou menos essa ideia que o livro traz, entendeu? Nossa, acho extremamente sensível, necessário. O nosso momento, assim, ele exige, assim, eu acho que de uns tempos para cá, a literatura infantil, ela tem, e o livro de geral, a cultura em geral, tem sofrido muitos ataques.
Então, quando tem uma pessoa com uma boa vontade, com uma ideia, e que acredita em si, e que acredita nessa ideia, e que fala, poxa, eu acho que as crianças merecem ter acesso a esse tipo de cultura, de história, sabe? É um instrumento de formação. Foi o que falaram, uma pessoa comentou de um livro seu também, né? Você fornecer um instrumento de formação para crianças. Né? A partir do momento que um livro desse, um material rico desse, chega na mão de uma criança, ela começa a se ver, do meu ponto de vista, levada a sério, sabe? Levada a sério no sentido de que eu não vou poupar a minha criança, né, das coisas da vida. Eu vou saber, eu vou me formar para dizer para ela da melhor forma possível as coisas da vida no sentido da natureza, sabe? A natureza é assim, e nós somos natureza também. Então, acho muito interessante, achei muito legal você comentar que foi um livro que já estava na gaveta, e aí você, vou olhar esse livro aqui, porque eu também tenho essas coisas, também tenho projetos guardados há tempos, e acho muito legal quando um escritor que já publicou, que já tem um material publicado, físico na mão, fala isso, porque muitas pessoas acham que, assim, escritor é só aquele que está com o livro físico na mão, né? E não, gente, escritor a vida de escritor é a partir do momento que você se vê na escrita, sabe? E acho que todas as pessoas tinham que ter a oportunidade de escrever o seu próprio livro, né? Então, a nossa próxima pergunta, eu vou fazer 2 perguntas numa só, que aí você fica à vontade para responder. Sobre o registro da patente, né, que você falou que você foi atrás da Biblioteca Nacional, como foi isso, né? E a divulgação independente, né? Como foi esse processo de preparar todo o livro, diagramação, ilustração, revisão, programas que você usou para fazer a ilustração, gráficas que você foi atrás para fazer ele impresso, se ele tem formato e-book, se ele tem formato áudio, né? Conta pra gente mais esses detalhezinhos, que a gente fica curioso. Vamos entrar, Vamos entrar então na parte mais técnica, né? Mais teórica aqui do livro. Bom, então vamos lá. Escrito o livro, o que a gente faz? Vamos fazer um passo a passo. Acho que vai ficar mais fácil assim para as pessoas entenderem. Escrevi, o que eu vou fazer antes de pensar em publicar? Eu vou registrar esse livro. Por quê, gente? É muito importante o registro. Se você não registrar, você pode ter problemas autorais depois com isso. Como que você vai comprovar que ele é seu? E se alguém tentar chegar e falar que, sabe, assim, aí pode dar um processo, enfim, pode dar muita dor de cabeça. Então, por favor, quem for publicar um livro, faça esse registro logo, não espere. Aí tem assim, ó, a Biblioteca Nacional, o valor não é caro para registrar. Eu acho que é menos de R$30. Não sei se mudou o valor, mas era mais ou menos nessa faixa de preço. Aí você tem que mandar para o Rio de Janeiro, tá? Na época, eu fui até São Paulo, porque como eu morava em São Paulo antes, né? Então, quando eu publicava as coisas, eu ia até o escritório da Biblioteca Nacional em São Paulo e levava as minhas cópias e levava todos os documentos que eles pediam. Eles pedem um monte de coisa, é bem burocrático. Então, você tem que ter paciência, paz de espírito, amor no coração quando você for registrar o seu livro. Né? Não vou te falar que vai ser um mar de rosas, que não, mas você vai ter uma coisa garantida, né? Que é o teu direito. E aí, então, eu ia lá. Agora, como eu moro aqui, para fazer esse trâmite, é pelo correio, entendeu? Então, eu junto todas as coisas que eu tenho que juntar, imprimo tal, mando pelo correio. Bom, e demora, tá? Ele não vem tão rápido, ele demora acho que uns 3 meses mais ou menos aí para chegar. Não sei agora com a pandemia, como ficou. Tanto que todos os meus outros livros eu fiz pela Biblioteca Nacional. Aí teve um livro que era inédito, assim, que eu não tinha escrito ainda, não tinha registrado, que foi um baseado na música do Luan Santana, Te Esperando. Esse eu escrevi ano passado durante a pandemia e publiquei no ano passado. Então, eu não tinha tempo, eu estava com pressa de publicar. Esse daí eu não deixei na gaveta, esse eu não deixei esfriar na gaveta, não. Esse eu já queria soltar.
E aí, como eu estava sem tempo e eu sei que demora muito a Biblioteca Nacional, eu entrei num site chama Registro de Obras. Também não é caro, tá? Acho que é mais ou menos esse valor, se eu não me engano. E tem todo o trâmite lá, e ele é válido em mais de 100 e poucos países e tal. E tá lá o registro, eles te dão um número, eles te dão um QR Code, tudo certinho. Então, ok, tá lá registrado. Claro que depois, se eu quiser fazer um registro na Biblioteca Nacional, beleza, tal. Mas então vocês têm mais de uma chance, de mais de uma oportunidade de fazer esse registro. Não se prendam somente à Biblioteca Nacional. Vocês têm uns outros sites que também fazem esse trabalho. Né? O que eu tive mais confiança em fazer, que eu andei pesquisando, foi esse registro de obras mesmo. Ok? Mas, claro que eu acho que depois, futuramente, eu ainda vá, né, entrar com a Biblioteca Nacional. Então, depois que você registrou, aí você vai começar a ver o quê? Você vai ter que pensar, eu vou fazer por uma editora ou eu vou fazer por conta própria? A maioria das pessoas, ela não quer ter essa dor de cabeça toda da editora. Então, porque assim, a editora, o que ela vai te dar? É um valor muito alto que você investe. Tem gente que investe aí o valor de um carro, dependendo da tiragem do livro, dependendo enfim, da obra, é muito caro. Então, às vezes você não está com essa grana tão alta e você tem alguma habilidade com Photoshop, você sabe fazer uma capa, você sabe fazer uma diagramação, você faz uma revisão. E se você não souber, vamos supor, né? Você fala assim, eu não quero depender da editora, eu quero fazer tudo por minha conta, que nem eu estou fazendo agora, né? Porque eu tive a experiência com a editora e não foi bem o que eu esperava, né? Eu gostei muito de ter passado por tudo que eu passei, foi um casamento legal enquanto durou, porém, eu quebrei o contrato porque eu vi que as coisas não estavam encaminhando do jeito que eu esperava e eu queria tomar as rédeas do meu negócio. Então, eu quebrei com a editora do meu primeiro livro, que é o azulzinho que você leu, que é o Se Eu Não Existisse. E os outros dois, que é o da Baratinha e o do Luan, eu já fiz por conta própria. E assim, eu vou te falar que a experiência de fazer por conta própria, ela é muito, muito mais trabalhosa. Mas, financeiramente, ela é mais rentável, mais viável. E você comanda mais as coisas, você fica mais no controle, você é mais dono do seu nariz nas suas decisões também, né? Então, o que que acontece? Eu, primeiro, sempre solto meus livros todos na Amazon como e-book, em formato e-book. E para você soltar em formato e-book, você teria que diagramar de um modo especial também. Né? Não é simplesmente você fazer o arquivo do livro de qualquer jeito e jogar lá. Você tem o aparelho, a pessoa pode abrir no tablet, abrir no celular. Então, você vai ter que ter o formato bonitinho, né? E aí, uma dica que eu posso dar para quem quiser fazer e-book, gente, né, que não está com grana agora para investir em gráfica tal, mas não quer deixar o livro na gaveta, gente, a Amazon, você não gasta um centavo do seu bolso, é totalmente gratuito. E não é difícil, sabe? Você entra, é bem interativo, você já vai colocando lá os seus dados, tal, ele vai te explicando tudo, é super tranquilo. E aí você cadastra na Amazon, você pode ser pessoa física mesmo, você não precisa abrir uma empresa para cadastrar o seu livro na Amazon, que eu acho que tem gente que tem dúvida, né? Se precisa virar PJ, pessoa jurídica, alguma coisa assim. Não precisa, você publica, né? Você mesmo publica. E aí, você tem um negócio que chama Kindle Creative, alguma coisa assim, que você baixa no seu computador e aí você pode salvar todo o seu arquivo do livro em PDF e jogar nesse Kindle Create, que ele vai automaticamente gerar aquele arquivo certinho, que ele não vai desconfigurar nem fonte, nem imagem, nem nada. E aí você consegue jogar, então, para a Amazon, tá? No Kindle. Eu sempre jogo no Kindle para as pessoas gratuito. Sabe aquele Kindle ilimitado? Você já ouviu falar? Não conhecia, Então, não. aquele Kindle... Não, é assim, ó. Sabe o Netflix? Sei. E você paga uma taxa todo mês e você assiste vários filmes, vários documentários, várias coisas. Então, o Kindle ilimitado, ou eu fazendo propaganda da Amazon, gente, que é isso? Vou negociar com eles depois. Então, aí é assim, ó, o Kindle ilimitado, o que que é? Você paga uma taxa por mês, eu acho que tá em torno de uns R$ 20. Não sei se eu tô falando besteira, mas deve estar em torno disso. E aí, é isso mesmo. Meu marido acabou de confirmar para mim aqui, tá? Que é ele que paga. Então você paga uns R$ 20 por mês e você tem um acesso a milhares de livros.
Nem todos vão estar lá, claro, mas tem muita coisa. Então você deixa gratuito lá, e aí tudo que você vender, vamos supor que uma pessoa que não tem, porque assim, quem tem vai ler gratuito, tá? Não vai pagar um centavo por isso. Vai lá, vai ler seu livro, vai acessar, vai comentar, legal. E quem não tem esse pacotezinho aí, a pessoa também pode ler o seu e-book. Ela vai comprar o seu e-book, no caso, aí no valor que você estipular, vai baixar no Kindle do aplicativo dela, porque a pessoa pode baixar esse Kindle, mesmo que ela não tenha esse pacote, ela pode baixar no celular dela ou no computador para ler os livros que ela compra, entendeu? Ela não precisa ter nem o aparelho do Kindle e nem esse pacote. E aí a pessoa pode ler. Então, gente, esse negócio do e-book está bem mais acessível hoje em dia. Então, assim, só não publica quem não quer, porque você já tem muitas ferramentas. E que nem a pessoa vai falar assim, mas eu não sei fazer uma capa, eu não sei fazer uma ilustração. Mas tem o Canvas, né? Canvas não, Canva, né? E, enfim, é um programa super bacana também. Tem a versão gratuita, tem a versão paga, né? Que é o Plus. E você consegue criar várias coisas, inclusive capas de livro. Então, inclusive no Kindle, ele também te dá essa opção de criar. Então, da parte do e-book, tranquilo, gente. Quem tá sem grana para investir ou não tá afim, né, de publicar impresso, tá aí um caminho para vocês. Então, escritores de gaveta, me escutem. Agora, tirem seus livros das gavetas. Agora, sobre a questão impressa, aí, assim, que nem da parte dos meus livros, o que eu tenho feito? Então, só para vocês entenderem o processo. Então, eu escrevi, eu registrei, eu revisei, aí eu fiz as ilustrações. Você perguntou que programas que eu utilizei. Eu utilizei, primeiramente, essas ilustrações eu fiz na folha sulfite. Então, eu fiz na folha sulfite, eu pintei, desenhei. Aí eu digitalizei para o computador. Aí eu tenho uma mesinha daquelas de desenho. Aí então eu encaixo ela. E o que eu faço? Aí eu abro o Photoshop. Aí eu vou mexendo assim nos detalhes daquela ilustração, né? Dou uma mexidinha na ilustração. E aí coloquei, você vê que na baratinha as ilustrações assim, ó, elas têm a parte do meu desenho e essa parte aqui, ó, são imagens de banco de imagens, entendeu? Do fundo, do sofazinho e tal. Mas a baratinha, o menino, as coisas e tal. Aí fui eu que desenhei. Eu fiz isso porque eu quis mesclar, porque eu achei que ia chamar atenção fazer desse jeito. Mas cada um faz do jeito que achar melhor, entendeu? O importante é sair o livro, a gente se virar e comunicar. E aí depois disso, claro, vem a diagramação. Mais uma revisadinha no texto, porque nunca é demais, gente. Revisar texto nunca é demais. Toda vez que você revisar, você vai pegar alguma coisa. E aí começar a negociação com a gráfica, entendeu? E aí ver toda essa questão de ver um lugar barato, um lugar bacana, mas um lugar que faça bem feito. Não adianta você fechar com qualquer gráfica, né? Você tem que conhecer, né, o trabalho daquele lugar. Eu já conhecia. Aqui em Londrina, onde eu moro, tem uma gráfica que eu até pus nos meus stories, eu não tenho problema em falar o nome da gráfica, que eu tô bem satisfeita com eles. Chama Media Store, que é a Mediograph, e aí a Media Store, que é para pequenas tiragens. E aí, assim, por exemplo, porque que acontece? Até vou falar das experiências que eu tive anteriormente, antes de saber desse trabalho. E que muita gente me procura e me pergunta, e aí a gente vai trocando ideias, né? A maioria das gráficas só faz tiragem alta. E isso te encarece muito, porque você fala assim, meu Deus, da onde que eu vou tirar dinheiro para pagar 1.000 livros, 3.000 livros, 5.000 livros? Não dá, né? E geralmente editora, essas que você dá uma contrapartida, eles conseguem fazer uma tiragem menor. Só que o valor do livro por unidade vai lá em cima. E aí você vai pagar na unidade do livro um valor que fica inviável até para você vender para outra pessoa. Na verdade, mal empatar, você empata, né? Então, você tem que tomar cuidado, muito cuidado com essas negociações. E aí a Media Store aqui de Londrina, né? Eu fechei com eles, fiquei bem satisfeita, foi um valor legal, foi uma qualidade boa. E é isso, gente. É mais ou menos esse o processo todo independente, entendeu? Uhum, nossa, que tutorial incrível! Várias dicas aqui anotei. Peguei porque eu tô precisando, porque eu sou muito assim conservadora no sentido de tipo, livro físico, noite de lançamentos, né? Essa coisa tudo do século passado. Mas eu entrevistei o Jorge, né, semana passada, e ele falou que, tipo, já saiu o livro dele e-book, físico, áudio, braille, se eu não me engano.
Então, tipo, falei, nossa, já foi lá na frente, né? E acho que é muito legal isso, assim, né? Tá antenado com as tecnologias, né? E eu acho que isso torna o livro cada vez mais acessível, né? A cultura mais acessível, né? E, bom, vamos para a próxima. Você falou um pouco sobre as suas ideias, inspirações, produção do material, pesquisa. Você contou pra gente o registro, a maneira de divulgação e tudo mais. Você teve algum evento que você pôde lançar o seu livro, de repente, acesso com alguma livraria, ou é mais com você, as pessoas entrando em contato com você? Como é isso? Bom, então eu vou falar de duas experiências, tá? Eu vou falar da minha primeira experiência, que foi o Se Eu Não Existisse, porque ele foi com a editora Chiado na época. Essas são as últimas unidades Chiado, depois logo eu vou produzir os meus mesmos aí sem o loginho deles. E assim, como foi por eles, o que que acontece? Essa é a parte boa da editora, gente. Eles entram em contato com a livraria e vocês juntos selecionam, eu quero fazer uma noite de lançamento. Então eles falam e aí você vai até o local, o pessoal já está te esperando, os livros já estão lá, então tem uma facilidade. Eles fazem uma negociação por você, entendeu? No caso, se você é um escritor independente, aí você vai ter que se virar nos 30, ir lá se apresentar, conversar, né, pedir o espaço, ver se consegue vender em consignação. Muito provavelmente, aí sim, para vender o livro físico, vai ter que abrir uma empresa no seu nome, né? Um PJ, né? No caso, como a gente fala, né? Pessoa jurídica, porque as livrarias elas vão querer emitir nota fiscal, então tem toda essa burocracia. Meu marido é contador, ele me ajuda com isso. Ainda bem que eu tenho ele, porque né, eu estaria perdidinha se eu tivesse que fazer todas essas coisas né, sozinha, sem contador você não faz. E eu queria só dar um toque na galera que tem uma coisa que eu esqueci de falar quando você faz por conta o seu livro. Eu acho muito importante falar aqui. É o ISBN. Eu não sei se as pessoas aqui conhecem o ISBN ou não, mas é o seguinte, ó. Vocês estão vendo aqui que tem um código de barras? Esse código de barras é o ISBN. Você não vende livro físico em nenhum lugar, principalmente né, livrarias, ou mesmo essas virtuais, sem o ISBN. Pode ver que todos os livros vêm com um código de barras. Ó, tá vendo? Sempre vai ter um código de barras. Geralmente ele fica na parte do verso. Porque é coisa deles mesmo, assim, sabe? É do mercado mesmo, do literário. É necessário para você fazer a venda. O e-book já não precisa disso, gente. A Amazon, ela cria tipo um código chamado assim. Só para vocês saberem disso, né? Que são burocracias aí necessárias de vocês saberem. Porque eu descobri tudo isso tomando tapa na cara. Né? Então, se eu puder facilitar aí para vocês, vou facilitar. Então, aí, no caso desse da Chiado, eu fiz vários lançamentos. Então, eu fiz lançamento aqui em Londrina, fiz lançamento em São Paulo e fiz o lançamento da Bienal do Livro do Rio de Janeiro, em 2019. Foi o ano dos meus lançamentos, foi 2019. Foi um ano bem interessante, bem legal, experiências incríveis. Eu jamais teria ido para uma Bienal sozinha se não fosse a editora, porque eles tinham o stand deles lá, tal, né? Porque senão você, como escritor sozinho, tem que pagar um stand para você e tal, e fica inviável financeiramente. Então foi uma experiência bacana nesse aspecto, sim. Aí, claro que eu tive outros lançamentos também que eu fiz por conta. Por minha conta, mas em outros lugares, sabe? Vai ter um evento e tal, e você leva seus livros e você vende, você negocia. Da Baratinha e o do Luan também, eu não consegui fazer lançamento, gente. Foi tudo virtual. Por quê? Por causa da pandemia. Se não fosse a pandemia, com certeza eu teria, assim, ido atrás de um espaço numa livraria para ter feito. Mas com esse negócio de aglomeração não pode, de eventos não podem ser feitos, né? Por conta da saúde mesmo, do risco. Então, eu optei por fazer tudo virtual. O lançamento virtual, soltei vídeo, né? Coloquei várias coisas, várias postagens. Então, ficou uma coisa assim, vazia. No meu coração ficou vazio, porque eu realmente queria ter feito uma noite de evento, de lançamento, que seria mais emocionante. Então, nesse aspecto aí, é isso, tá? Não foi feito, não pela falta de editora, mas sim por conta
da pandemia. Quem sabe quando passar essa pandemia, der uma acalmada, passar, a gente não faz esses lançamentos depois. Sim, sim. Uma coisa que funcionou muito bem pra mim também, porque assim, tipo, a editora, ela deu, tipo, a noite de lançamento, né? Deu, né? Assim, facilitou na Bienal. Mas aí você ainda tem um número grande, né, de livros, assim, não tão grande, mas para uma pessoa só vender, tipo, 150 é bastante. Assim, no dia, acho que a gente vendeu uns 40, vai, pensando otimista, sabe? Foi uns 40, mais ou menos. Aí você fica com 100 livros, aí você fala, o que eu vou fazer, né? Aí eu tenho um amigo meu que tem um pub aqui pertinho de casa, um beijo, Don Stones. E aí eu falei, olha, tô querendo vender, né? Vamos fazer uma noite de sarau, né? Ele tem, é bem pequenininho, assim, bem aconchegante, mas ele recebe voz e violão de vez em quando, né? Eu falei, vamos fazer uma noite de sarau, né? Assim, para divulgar. Eu convido alguns familiares que ainda não compraram, que para conhecer um pouco mais, né? Você faz uma arte, assim, divulgando. E aí eu consegui vender mais, assim, foi bem legal, porque você atrela, né, já algum lugar que as pessoas já vão para consumir, né? E foi um evento aberto, então não era só para minha família. Outras pessoas que passavam e queriam tomar um chopp, alguma coisa assim, viram que tinha uma pessoa vendendo livros e aí falaram, quero um livro também, sabe? Então, você tem que meio que se virar nos 30. Teve evento da faculdade também, que a gente conseguiu vender livro lá, que eu me reuni com 2 outras amigas, né? O Instagram também ajuda, né, a gente divulgar bastante. E eu queria dizer para perguntar para você, né, Mai, o que você, sem muito spoiler, né, mas o que você gostaria que as pessoas sentissem após ler esse livro? O que você, né, pensa, assim, qual a sua maior vontade, assim, com esse livro, assim, maior sonho? Porque o primeiro sonho é ver ele prontinho na sua frente, né? E agora eu queria que você também falasse quais são os seus próximos sonhos, seus próximos passos, né, como escritora. Bom, os meus maiores sonhos, né, foi aquilo que eu falei para você, o meu maior sonho é conscientizar as pessoas e ajudar na formação da sociedade nesse aspecto. Uma sociedade mais crítica, uma sociedade mais consciente, né? Pais, psicólogos, professores, eles podem trabalhar esses livros, né? O meu infantil e o infanto juvenil, com as crianças e com os adolescentes em algumas situações, porque assim, aí a criança lê ou faça a leitura com a criança, e aí no caso ela vai entender, aí é uma abertura, sabe? Eu entendo que esses livros, eles são uma abertura para abordar esses temas. E porque você tem que ter alguma coisa para chegar e conversar sobre um tema pesado desses. Você não pode chegar simplesmente na pessoa e falar, hoje nós vamos falar sobre morte, ou hoje nós vamos falar sobre depressão, suicídio, ou sobre abuso emocional. É muito complicado você chegar numa pessoa, ou numa sala de aula, ou no seu filho, ou em alguém próximo e falar desse jeito. Então, o livro, ele pode ser essa porta de entrada para esse diálogo, né? Para essa conscientização. E o meu sonho é ver meus livros se tornarem filmes, né? E escrever, poder roteirizar série, filme, né? Esse livro aqui, ele virou peça de teatro aí em São Paulo. Esse aqui foi feito até os atores, tudo certinho, né? A audição, participei, foi bem bacana. E por causa da pandemia aí tá meio parado agora, mas logo deve voltar. Porque tem crianças, né, participando do elenco, jovens, então tá bem legal. Mas é isso, assim, meu sonho é voar alto, voar longe, alcançar o máximo de pessoas que der com uma mensagem. Nossa, muito bonito, assim, sabe? Muito interessante. Todos esses sonhos, né? Essas vontades, assim. E, bom, já estamos nos 44 minutos dessa live deliciosa, maravilhosa. Eu queria que você ficasse à vontade, Mai, para mandar seus beijos para quem estiver te assistindo, para contar suas mensagens, né? Esses últimos minutos são seus e eu, como entrevistadora aqui do canal, @Poemas de Clarice, quero agradecer por essa segunda live que você topou fazer comigo, um Instagram que está começando ainda, não é tão popular assim, mas que quer achar pessoas como você para inspirar, assim, que a gente está precisando muito de inspiração.
A palavra é sua. Obrigada. Eu acho que deu uma picotadinha aqui, Ah, mas picotou. eu acho que eu entendi. É, Picotou um pouquinho, mas eu acho que eu consegui entender que você falou que é para falar o que vier no coração e fazer os isso, suas agradecimentos, né? mensagens. É. Ah, eu queria só falar uma coisa antes que eu esqueça. Você falou que você entrevistou o Jorge semana passada, né? É Jorge o nome Isso, dele? Jorge Lensing. José. É, não, Jorge, tá certo. E aí, você falou que ele fez, né, essa pegada do livro em braille, né, do audiobook e tal, e eu também tenho essa vontade de fazer. E um livro, eu tenho um amigo meu chamado André, ele fez letras comigo aqui na UEL, na Universidade de Londrina, e esse livro aqui, ele passou em braille, Olha. tá no instituto aqui dos cegos de Londrina, eu não lembro o nome agora, como que é? Ah, você já tem alguém para fazer o áudio dele? Eu quero. Gente, eu esqueci o nome do instituto. Olha, eu tenho aí no meu canal, eu fiz um monte de publicação falando sobre isso, eu fiz vídeo, eu fiz tudo. Gente, aqui deu branco, né? Vocês sabem o que é, né? Dá branco. Ultimamente eu ando Imagina. assim. Mas ele fez o livro em braille, com todo amor e carinho, foi um fofinho. E eu procurei muitas pessoas que têm entendimento de Libras para fazer um vídeo do meu livro, para ver se a gente soltava no YouTube para essa comunidade de Libras também. Até Legal. agora a gente não conseguiu ainda, tá? Aham. Mas uma hora, se Deus quiser, alguém vai conseguir aí traduzir o meu livro para Libras também, a gente vai ter um vídeo. Mas é isso aí, acessibilidade, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que os autores tinham que pensar mais nisso também. Abrir a mente que o livro não precisa ser só físico. Né? No meio que a gente vive, você pode ter o e-book, você pode ter o audiobook, você pode ter o livro físico, você pode ter o Braille, a Libras, a acessibilidade. Eu acho que é disso que se trata, sabe? E até para as pessoas, o audiobook eu acho bem legal, porque as pessoas que não têm tempo para ler, estão no trânsito, vamos supor, cidade grande, São Paulo, aí, Rio de Janeiro, ou outros lugares, né, Brasília, que tem um trânsito muito grande, um fluxo muito grande de pessoas, que você fica aí 1, 2 horas, 3 horas no trânsito por dia. Quantos livros você consegue escutar num audiobook, né, durante uma semana, se você tiver esse recurso? Então, é legal sim, eu acho bem interessante isso, é uma coisa que eu queria comentar. E eu tô vendo que acho que tem uma pergunta Ah, aqui eu ia embaixo, falar né? agora. Não Sim. sei se a pergunta chegou, mas Mai, você já fez ou pretende fazer box de livros com Itaú? Bom, é a Paulinha, é uma amiga minha de infância, gente, que fofo, beijo. E, aliás, beijo aí pra todo mundo, né? Que eu não consigo, eu só vou vendo o pessoal aqui, vai subindo e né, a gente vai falando. Um beijo pra todo mundo que tá assistindo. Bom, Paulinha, é o seguinte, não fiz esse box de livros. Até gostaria de saber mais detalhes. Se você souber de como que é esse processo e tal, me manda inbox que eu vou estudar sobre isso, né, do Itaú. Porque eu não sei como que é esse processo, não sei fazer isso, mas né, a gente é sempre bom se informar de coisas novas, né? Quem sabe não dá bom aí. Mas acho que é isso mesmo. Clarice, você é uma fofa, você é uma inspiração e seu canal só tem a crescer cada vez mais. Muito obrigada de novo por me receber aqui. Eu me sinto em casa no seu canal. E vamos trocar muitas experiências com certeza, viu? Ah, muito obrigada, viu, Mai? Uma boa semana para todo mundo, cheio de inspiração. E peçam o seu livro, O Velório da Dona Baratinha, para Mai, viu? Um beijo. Uhul! Tchau, tchau. Beijo, obrigada. Tchau!